Vamos atentar aqui para algo fundamental, que em geral não percebemos. A vida como um movimento, ela é um fluxo, como um rio, algo que está mudando. A cada momento nós estamos diante de um novo instante, de um novo acontecimento, de um novo evento, de uma nova situação. Portanto, quando você pergunta como vencer os meus medos, o que há por detrás do medo? Não será a ideia da necessidade psicológica de estabilidade, de certeza, de segurança? Mas a vida, ela é assim? Ela é certa? Ela é segura? Ou a vida, como um fluxo, em um movimento sempre novo, nela nós nos deparamos constantemente com novos desafios, com novas situações. Então, por que queremos nos livrar do medo? De onde vem a necessidade de nos tornarmos livres do medo? Não vem exatamente do modelo psicológico que nós posicionamos na vida e que é inadequado? Sim, inadequado para ela. O nosso empenho juntos aqui consiste nesta descoberta. Na descoberta da compreensão daquilo que a vida é, do seu real significado, daquilo que ela de fato representa. E nós só podemos tomar ciência disso quando nos livrarmos da ilusão do modelo da mente que temos, da forma psicológica de encararmos a vida. De outra forma, a vida continuará sempre sendo um problema. E o medo é apenas um dos problemas que nós temos na vida. Veja, não é a vida sendo o problema, é a mente em nós o problema. Descobrir a verdade sobre você é aprender sobre o autoconhecimento. E aprender sobre o autoconhecimento é descobrir o contato com a vida livre da mente que nós temos, da qualidade de mente em que estamos vivendo. A mente em que nós estamos vivendo é a mente do eu. Haverá uma outra mente? Colocando de uma outra forma, haverá uma outra visão de vida? A mente que temos é a mente que está presa a um padrão de intelecto condicionado, de ideias, conceitos, opiniões, percepções próprias, avaliações da vida, em um formato onde o modo como estamos lidando com o momento presente é a partir do passado. Esse é o nosso intelecto condicionado, nesta mente condicionada.
Nós não conhecemos a totalidade da vida, porque não estamos vivendo a liberdade deste espaço, que é o espaço livre da mente. É esse espaço livre da mente uma outra visão da vida, uma outra consciência, uma outra mente. Portanto, aqui se trata de investigar a natureza do eu, que é a verdade sobre a pessoa, que é a compreensão da mente egóica, realizando assim a libertação deste condicionamento, deste fundo interno de resposta para a vida. Então, nós temos aqui o fim para o passado, quando temos a presença do autoconhecimento. Aqui o instrumento de percepção, de compreensão, clareza e lucidez precisa estar livre, completamente desobstruído de condições pré-determinadas, pré-ordenadas, pré-estabelecidas pelo pensamento. A presença da mente aqui é o próprio instrumento da percepção, quando ela não está sob este bloqueio, quando ela não está presa ao seu modelo de repetição. Desde sempre nós fomos programados para pensar. Nós temos uma forma de pensar. A forma de pensar que nós temos nos direciona a uma atuação na vida onde nossas ações são ações presas ao modelo do pensamento. Essa é a programação. Essa é a forma de lidarmos com a vida, como ela acontece. Assim, há uma divisão entre a verdade da vida e a ideia que o pensamento construiu sobre a vida. Nesta divisão, nesta separação, o que temos presente é a insegurança, é a presença da busca de certeza, algo inteiramente impossível. O que temos presente, então, é a presença do medo. E depois nós queremos vencer o medo. Mas quem é o elemento presente que quer vencer o medo? Não é o próprio medo, não é a própria insegurança, não é a própria busca de certeza, a presença do medo. Não é o próprio desejo de se livrar do medo, ainda algo que é parte do próprio medo. Nós nunca investigamos isso. Nós nunca investigamos a nós mesmos. Nunca estudamos como a mente aqui está funcionando. O que é esta mente que temos? O que é este intelecto que temos? O que é esta visão? O que é essa forma de encarar a vida? Nós nunca estudamos isso. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é descobrir como liberar a mente dessa interna posição, desse programa, desse condicionamento. Quando temos um esvaziamento desta forma de sentir,
Em razão da presença desse modelo de pensar, nós estamos diante da meditação. Percebam o valor do autoconhecimento. Porque é a presença do aprender sobre nós mesmos. Um aprender que requer um contato com o momento presente sem o passado. É a presença do aprender sobre nós mesmos que nos dá esse novo espaço onde a inteligência se mostra. E na inteligência, a visão da vida. E a visão da vida é a compreensão de Deus. Em razão de todo medo, de insegurança, busca de certeza, o ser humano vem há milênios fazendo a pergunta: como encontrar Deus? Termina que essa pergunta ainda se torna parte da sua busca de certeza, da sua busca de segurança, do seu desejo de vencer o medo. Mas ele não compreende, nós não compreendemos. E a própria visão da vida é a visão da realidade de Deus. E que a ideia de encontrar Deus, uma ideia que nasce da insegurança, uma ideia que nasce do medo, ainda é uma projeção do medo. Primeiro, nós projetamos a imagem do nosso ideal. A partir do medo, você cria um ideal de liberdade do medo. Mas aquilo que nasce do próprio medo ainda é parte do medo. Não pode ser a realidade. Assim, a imagem que nós criamos de Deus é uma imagem que o pensamento construiu. Se precisamos de um real contato com a realidade divina, nós temos que investigar a verdade da própria mente aqui em nós presente. É investigar a natureza, a estrutura, a base para o medo. Isso requer a presença do autoconhecimento. Então, sim, teremos uma real visão da verdade divina. Não se trata de fazer um movimento a partir do medo para encontrar a vitória sobre o medo. Portanto, na pergunta como vencer o medo, está implícito na pergunta a própria presença do medo. É o medo com medo. É o medo se projetando em um ideal de liberdade que ele cria, que ele imagina. Enquanto que o contato com a realidade da vida é o contato com a realidade de Deus, a imaginação da liberdade do medo, com base em uma vitória imaginária, é ainda a continuidade do medo. Então, nós podemos passar uma vida inteira na procura por Deus. Estamos apenas projetando algo que está além do conhecido, mas que nós projetamos a partir do que nós conhecemos. É a presença do pensamento fazendo a projeção. Você, como uma pessoa, como alguém, neste sentido deste eu presente, qualquer ideia que você tenha será uma ideia. Uma ideia é a presença de uma imagem que o pensamento está construindo, que o pensamento está imaginando. Aqui a expressão idealização
é a afirmação de uma ideia, é a projeção de uma ideia. Essa ideia é uma imagem, é a presença de um pensamento. A verdade divina se revela quando temos a presença da meditação. Portanto, o que é meditação? A meditação, o que é a realidade da meditação? O que é a verdade da meditação? É o esvaziamento desta psicológica condição de mente condicionada, de intelecto condicionado. Você não vai separar um momento para meditar. Quando você separa um momento para meditar, a presença do pensamento na ideia é de alguém encontrando alguma coisa. Na meditação, você não encontra algo. Na meditação, você desaparece. A presença da meditação não requer a presença de alguém no tempo, em uma prática. A presença da meditação é a ausência do tempo, da prática e, naturalmente, deste alguém. Então, o que é a meditação? Não podemos colocar em palavras o que é meditação. Isso é como tentar descrever a presença da liberdade, da felicidade ou do amor. Você pode encontrar uma descrição no dicionário ou em uma dissertação sobre isso que alguém fez. Você faz essa pergunta para a inteligência artificial e ela te dá uma resposta. Toda resposta que nós temos para a vida, a partir de palavras que são conceitos, pensamentos sendo expressos, não é a verdade. É a teoria. Um conjunto de pensamentos forma uma ideia. A realidade da meditação, como a verdade sobre o amor, sobre a felicidade, sobre a liberdade, é aquilo que é compreendido além da fala, da linguagem, da palavra, das expressões, além dos conceitos, além das ideias. Então podemos vivenciar a presença da meditação, mas a presença da meditação ela é vivenciada, é um experimentar, é um compreender. Esse é um ponto também bastante interessante para a maioria de nós. Nós apreciamos muito os conceitos, apreciamos muito as ideias. Isso é parte dessa forma como a mente em nós está acontecendo. Ela está acontecendo de uma forma programada. Nós vivemos constantemente acumulando informações, acumulando conhecimentos. Isso nos dá a sensação de que estamos caminhando em direção à certeza e à segurança, o que de fato nunca acontece. Nós não só não nos tornamos mais sábios, como nos afastamos completamente da possibilidade da verdade e da sabedoria.
quando vivemos nesta coleção, nesta coletânea, embebidos, engolfados na condição de um intelecto condicionado, preso a conceitos, preso a ideias, preso a pensamentos. Essa é a condição do ego. Ele está engolfado, preso, embebido, ensopado de conceitos, de crenças, opiniões, certezas incertas, julgamentos, convicções. Isso não se separa da insegurança, da incerteza, da desesperança, do conflito. É a presença do próprio conhecimento desta arrogância do próprio eu. A presença do medo. Nós queremos vencer o medo, mas o elemento que quer vencer o medo não se investiga, não se estuda, não se compreende. Assim, aprender sobre o autoconhecimento é ter esse espaço indescritível se revelando, que nós chamamos de meditação. É o contato com a realidade divina. Se podemos colocar isso em uma frase, mas isso não resolve. Nós temos alguns momentos na vida onde nos deparamos com um espaço novo dentro de cada um de nós. Isso acontece sem nenhuma técnica, sem nenhuma prática e sem nenhum pensamento, ideia sobre meditação. Quando você tem um contato íntimo, profundo, de real comunhão com o momento presente, como acontece quando você está em meio à natureza, caminhando em uma floresta, ou fazendo uma trilha, ou escalando uma montanha, ou à beira de um rio, vendo as águas descendo, ou sentado à beira de um lago, vendo a luz do sol se refletindo no espelhamento daquelas águas. Naquele instante, há um espaço novo se abrindo dentro de você. E de uma forma estranha, todo pensamento se dissolve, volatiza, desaparece, e há só um olhar, um sentir, um viver, um contato, uma comunhão com o momento. Neste instante, como o pensamento não está, não existe uma história, não existe a presença da pessoa. Depois daquele momento, o pensamento volta e diz: que lugar maravilhoso, que momento maravilhoso. Mas é apenas o pensamento que voltou. E quando ele volta, a pessoa volta. O eu volta. O ego volta. Então não há como colocar em palavras a ciência da meditação, que revela o momento presente sem o eu. Portanto, será possível a vida livre do ego, livre do eu, onde o seu contato com o outro, lá no laboratório, ou na oficina, ou no escritório, ou na fábrica,
lá no seu ambiente de trabalho, o contato com ele ou ela, sem o sentido do eu presente, do ego? Será possível o contato com o marido, com a esposa, com a família, com o mundo à sua volta, com você mesmo, sem o modelo do pensamento, sem a presença de um pensador se ocupando com assuntos de ordem pessoal, como preocupações, desejos, anseios, busca de certeza, o desejo de não errar, de não falhar, ou o desejo de alcançar propósitos. Então, sim, temos o fim para o medo. Você não está vencendo o medo. O medo se dissolve quando o medo deixa de ter medo. Quando o medo, que é a pessoa, porque a pessoa não se separa do medo. Não há uma separação entre a pessoa e o medo. E o medo do medo. Quando não há medo, quando não há pessoa, quando o eu não está, algo está presente. Este algo revela aquilo que está além da mente, além do ego, além do intelecto condicionado. Portanto, aprender sobre o autoconhecimento é descartar a ilusão deste eu, que vive acumulando conhecimento. O seu contato com a vida, neste momento, é um aprender, que aqui mesmo se conclui. Não fica alguém aprendendo, é o aprender. O aprender o contato com o momento, o aprender o silêncio, o aprender a totalidade da vida. Não é alguém aprendendo, não é alguém acumulando, não é a pessoa sustentando ideias, conceitos, pensamentos. Assim, a meditação, o que é? Aprender sobre o autoconhecimento. O que isso representa? Aqui nos aproximamos para uma visão direta da verdade daquilo que está presente quando o eu não está, quando o ego não está. Uma vida livre do medo não é uma vida tendo vitórias, vencendo. A ideia de uma vida tendo vitórias, vencendo o medo, é a imaginação do eu. Quando a ilusão do eu é compreendida, a mente egóica, a posição deste cérebro condicionado, desta mente condicionada, de um intelecto preso ao velho modelo do pensamento, desaparece. Portanto, é o fim do medo. Não é a vitória ou o vencer o medo. Aqui se trata da ciência da realidade de Deus. Esse é o encontro com Deus. Aquilo que é você em sua natureza essencial, em sua natureza divina. Não carrega medo. Não carrega sofrimento, conflito ou problema. Os encontros que nós temos aqui nos finais de semana são sábados e domingos. Nós investigamos isso com você. São encontros online.
Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para os encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, se a resposta é sim, então já coloca aqui no comentário sim. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O que é o medo? O medo é a presença do pensamento. Não há qualquer separação entre o medo e o pensamento. Quando é que você sente medo? Não é quando o pensamento está presente, criando a imagem de algo ruim que possa acontecer a você? Não existe tal coisa como o medo e a ausência do pensamento?